Olá malta, mais um episódio Parafuso a Mais. Hoje, novamente dentro da área da saúde, temos aqui connosco a doutora Flávia Cunha, é interna de especialidade nas doenças infecciosas nos hospitais da Universidade de Coimbra. Olá Flávia, como estás? Olá João, boa tarde a todos. Antes de mais queria agradecer à vossa iniciativa, o Parafuso a Mais, este desafio que me foi lançado e que para mim é uma primeira vez a fazer uma coisa destas, mas resolvi aceitar porque me pareceu um desafio super interessante e ainda mais relacionado com a temática que vamos falar hoje. Exatamente, Flávia. Fala-me um bocadinho sobre ti. Porquê medicina? Como é que correu a tua licenciatura? Em que ano é que estás da especialidade? Ora bem, eu sou uma mulher do Norte, sou de Matosinhos, vim parar a Coimbra quando entrei na faculdade. Porquê é que escolhi medicina? Já era um sonho para mim desde criança. Nunca fui aquela criança que chorava quando ia ao médico, achava piada quando ia para um hospital, achava piada às coisas que os médicos e os enfermeiros faziam. Tive várias situações ao longo da minha vida que me levaram a pensar que queria trabalhar um bocadinho numa área em que pudesse ajudar os outros e, portanto, foi um dos modos que me levou a ir para a medicina e o ajudar os outros e também eu querer sempre descobrir e saber mais na área da saúde. Diz-me uma coisa, o que é que tu achas mais importante para ti enquanto médica? É no fundo o diagnóstico e toda aquela área científica que existe por descobrir, ou aquela parte de facto como tu ajudaste, que é ajudar os outros, e este projeto altruísta de podermos todos os dias ajudar alguém e saber que aquela pessoa está nas nossas mãos e nós achamos que a pessoa está de facto bem? Isso é importante para ti? As duas partes são importantes. Por um lado, eu adoro ver doentes, adoro falar com as pessoas. Acho que isso, para mim, a medicina não faz sentido sem essa parte. Por isso é que escolhi uma especialidade em que tivesse bastante contacto. Por outro lado, durante a faculdade apercebi-me que realmente a parte da investigação também havia um bichinho dentro de mim que gostava dessa parte. Então, eu tento ainda hoje equilibrar um bocadinho as duas coisas. Na área que eu escolhi é possível e, portanto, são ambas importantes para mim. Outra coisa muito importante também, como é que correu o teu curso? Correu bem? Isto são 6 anos, a medicina é um curso muito aprofundado, principalmente pela razão óbvia, porque estamos a lidar com pessoas e é sempre uma coisa absolutamente fundamental dentro da dignidade humana, digamos assim, que é o saber cuidar dos outros, o próprio juramento que vocês têm que cumprir. O curso correu bem? Tiveste alguma dificuldade? Sentiste a determinada altura que é de facto isto que eu quero? Ou, não sei, estou aqui com algumas dúvidas. Foram 6 anos muito duros. São 6 anos totalmente dedicados. Precisamos de abdicar de muito da nossa vida, muitas vezes prejudicar, não prejudicar, mas abdicar um bocadinho da parte das relações pessoais, de despender muito tempo a estudar. Épocas de exames são alturas péssimas. Não consegues ter propriamente uma vida social? Sim, nessa parte não. É difícil conciliar tudo, mas com muito esforço consegue-se. E copos e assim? Copos e assim, claro, uma pessoa, ainda por cima eu estudei cá em Coimbra, portanto a vida académica e a vida social eram partes muito importantes da vida da faculdade. Sim, os copos são quase uma parte integrante daquilo que é a nossa tradição cá em Coimbra, de facto. De facto, Coimbra é a cidade dos estudantes, a bem dizer, como toda a gente conhece. Exato. Acho que toda a gente tem altos e baixos durante o curso, ninguém pode negar isso. Eu senti sempre que estava a fazer aquilo que queria e que nunca duvidei da minha escolha, mas compreendo o porquê de muita gente repensar realmente, porque a medicina não é propriamente o sonho de vida que toda a gente acha que é e que nos vendem ab início. Claro, eu acho que a sociedade olha para a medicina como, ou pelo menos a sociedade oferece à medicina um estatuto social, quase uma coisa cultural, que é, de facto, a pessoa é médica, então é quase uma postura transcendente no que diz respeito à pirâmide social, se quisermos considerar assim, e eu acho que não, porque no fundo nós somos todos pessoas e a medicina é, de facto, um ramo interessantíssimo e devemos valorizar as pessoas que exercem essa área, mas também acho que há outras pessoas que acabam por escolher a medicina precisamente pela pressão dos pais ou pela própria pressão da sociedade, ou porque querem exercer a profissão que os pais queriam que eles exercessem e os pais nunca tiveram oportunidade para isso, seja oportunidade financeira ou seja uma oportunidade familiar, o que quer que seja, e isso de certa forma acaba por pôr um bocadinho em causa a ideia de que o médico está ali sempre para as pessoas, porque há muitos médicos que de facto não estão, quer queiramos quer não, há médicos que esta dimensão psicossocial não lhes assiste, percebes? Há uma falha que acaba por
prejudicar o paciente, digamos assim, e muitas das vezes até piorar em estados de ansiedade, designadamente, que acabam por piorar o doente, porque imaginemos uma coisa, tu vais passar, e agora entrando aqui já naquilo que vamos falar verdadeiramente, tu vais ter que dizer à pessoa que a pessoa está infectada com o HIV, a pessoa é seropositiva. A forma como tu dizes isto, o discurso que tu utilizas é importantíssimo para a forma como a pessoa vai viver o resto da vida, ou até mesmo vai olhar para ti nos segundos a seguir, do estilo, epá, eu não estava mesmo à espera disto, não é? Claro, é assim, cada doente é um doente, e nós quando estou em consulta e tenho um doente à minha frente que é um diagnóstico de novo, que é como nós chamamos aos doentes em que é descoberta a infecção, temos que ter um bocadinho primeiro, olhar para o doente, ver a postura dele, perguntar aquilo que ele já sabe, ou se tem noção porque é que está ali na consulta, o que é que aconteceu antes, o que é que levou a ter feito uma análise e a ter sido enviado para a nossa consulta. E depois, a partir disso, realmente dizermos temos a confirmação ou precisamos de fazer doentes que vêm de fora do hospital, temos que repetir análises para testes confirmatórios. Claro que eles já têm aquela ideia, temos que perceber um bocadinho aquilo que eles já sabem e como é que é a postura deles naquele momento, o que é que eles sentem em relação àquilo, porque lá está. Em algumas situações somos nós os primeiros a dar a notícia, mas em muitas delas não. A notícia já foi dada por alguém, há doentes que nos chegam e não fazem a mínima ideia porque é que estão ali, e nesses sim precisamos ter um bocadinho mais de cuidado. Onde é que se pode fazer o teste neste momento? Eu sei que o hospital faz, como é óbvio, as clínicas laboratoriais, mas já, por exemplo, carrinhas que estão na rua e que fazem este tipo de rastreios, isso é um rastreio? Sim, é um rastreio. Aliás, existe uma rede de rastreio nacional que foi criada pelo GAT, que é o Grupo de Ativistas em Tratamentos, em colaboração com o ISPUP, que é o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, e que tem uma rede a nível nacional de diferentes associações que, quer no local, quer em carrinhas móveis, fazem rastreios a nível nacional. Essa informação está toda disponível online. Os doentes podem procurar fazer o rastreio quer nessa rede de rastreio, no centro de saúde, em clínicas privadas, ou em alguns casos mesmo acabam por recorrer à urgência. E também se despista na urgência. Exatamente. No fundo, isto já é uma pergunta se calhar ligeiramente mais científica, mas tu vais conseguir explicar-me de certeza de uma forma mais simples, que é, através das análises, vocês conseguem depois despistar para uma análise de retrovirais, não é? Acho que é assim que se diz. Imagina, eu estou a fazer umas análises de rotina. Através de que indicadores é que vocês se orientam para saber que, atenção, que pode estar aqui uma pessoa seropositiva, vamos fazer esta análise aos anticorpos? É assim, depende muito do motivo pelo qual a pessoa fizer essas análises de rotina. Há quem tem comportamentos de risco prévios, muitas vezes acaba por fazer por autorrecriação e pedir mesmo as serologias, não só para o VIH, mas também para outras doenças sexualmente transmissíveis, como hepatite B, outras doenças... A gonorreia, a sífilis e assim. Exatamente, pronto. Agora, dependendo, há doentes que nos aparecem e isso aí também depende um bocadinho da suspeição de cada um de nós, e é uma das coisas em que nós, infecciologistas e outros médicos, outras especialidades que lidam com o VIH, tentamos alertar os colegas. Um simples síndrome gripal, dependendo das características, pode nos fazer suspeitar de uma infecção por VIH. Um doente que vem com uma diarreia que se arrasta e não resolve com nada. Um doente que tem vindo a perder peso, que nota que tem umas bolinhas no pescoço, nas virilhas. O VIH é uma das coisas em que temos que pensar nessas situações. Pois, porque é que eu te perguntei isto? Eu vi um filme já há bastante tempo, que é o Clube de Dallas, com o Matthew McConaughey e com o Jared Leto, que é o vocalista dos 30 Seconds to Mars, e a determinada altura ele desmaia, estava a mudar um pneu, acho eu, não tenho bem a certeza, mas estava numa determinada situação qualquer em que ele desmaia e depois aparece a situação, o cenário no hospital. E o médico diz-lhe que ele tem os glóbulos vermelhos ou os glóbulos brancos, um número baixíssimo, e ele disse: este é um valor
baixíssimo, tendo em conta que o valor médio era dentro de uns milhares, acho eu, entre umas centenas e uns milhares. E ele disse que não queria acreditar e que aquilo não era verdade, e depois o médico teve-lhe a explicar de uma forma mais simples o que é que aquilo era na altura. E depois o filme desenrola-se em que ele cria quase uma empresa paralela no mercado negro de compra e venda de medicamentos. Aliás, ele acaba por correr o mundo todo, né, exatamente dentro deste negócio. Aliás, eu convido já a maioria das pessoas que nos estão a ouvir a ver este filme, porque é um filme fantástico, com uma prestação fenomenal do Matthew McConaughey e do Jared Leto. Isto diz-te alguma coisa? É importante vocês despertarem através dos glóbulos? É assim, nós também podemos olhar para as análises, por exemplo, uma baixa dos glóbulos brancos, dos linfócitos, ou melhor, dos leucócitos e nomeadamente dos linfócitos, que é um subgrupo dentro dos glóbulos brancos, que são as nossas células imunitárias. Os linfócitos são os responsáveis pela defesa contra as infecções víricas. E, portanto, uma descida desses linfócitos, tendo em conta que as células afetadas pelo VIH são um tipo específico de linfócitos, que são os linfócitos TCD4, pode-nos levar a suspeitar disso. Outra coisa que nos pode fazer suspeitar e que não é, que muitas vezes é esquecida, é uma baixa das plaquetas, que se chama trombocitopenia. É uma das coisas que devemos, ou no estudo de uma baixa de plaquetas, é uma das coisas para as quais devemos pedir, porque é uma manifestação comum e muitas vezes esquecida. Ok, faz todo sentido. Eu sei que as plaquetas é o que ajuda a ferida a sarar, não é? A coagular o sangue. Exatamente, sim. Ok. Portanto, se tivermos as plaquetas em baixo, a probabilidade de o sangue sair com mais velocidade é maior, não é? É mais ou menos assim, de uma forma corriqueira, digamos assim. Ok, a doença para ti, ao dizer ao doente que ele tem de facto esta doença, e através desses sintomas todos que falaste há pouco, há uma mudança da doença ao longo do tempo. Imagina, a pessoa é infectada hoje, passado 15 dias tem os sintomas, mas passado daqui a 5 ou 6 anos pode ter outros? Completamente. Aliás, a evolução natural eu vou falar um bocadinho a evolução natural da doença sem tratamento, que hoje é uma coisa que nós já vemos poucas vezes. Ora bem, a pessoa é infectada, mais ou menos umas 2, 3 semanas após a infecção, após adquirir o vírus, há aquilo que eu falei, que é o tal síndrome gripal, um síndrome mononucleose, ou seja, a pessoa tem febre, tem dor de garganta, muitas vezes é confundido com uma amigdalite, com uma faringite. Isso chama-se o síndrome retroviral agudo. O que é que acontece aí nessa fase? Há aquela primeira invasão do vírus ao organismo, há uma queda muito grande das defesas desses linfócitos TCD4 que eu estava a falar no início da infecção, e uma subida muito grande da carga vírica, ou seja, há uma resposta do organismo à infecção, e depois isto dura mais ou menos alguns dias, algumas semanas, este quadro febril, e depois desaparece por si, e entramos numa fase crónica da doença. Pode ser sintomática ou não. Habitualmente, até o indivíduo evolui para um estadio de SIDA, que é o síndrome da imunodeficiência adquirida, que é o que o vírus da imunodeficiência humana VIH dá origem. Há de indivíduos que desenvolvem mais rápido, outros mais tarde, mas habitualmente nós apontamos para um período de 8 a 10 anos até chegar ao estadio de SIDA. Desde da primeira infecção, da infecção inicial, até chegar ao estadio de SIDA. Por aí, pelo meio, o doente pode estar perfeitamente assintomático, por isso é que nós muitas vezes acabamos por diagnosticar doentes já numa fase tardia da infecção. Hoje em dia, termos apresentações iniciais em estadio de SIDA já é um bocadinho menos frequente, pelo menos da minha experiência e da experiência que eu vejo dos colegas nos outros centros. Isto porquê? Porque também acaba por haver não só uma maior informação da população, sobretudo a população que sabe que está exposta a risco de contrair a infecção, mas também dos profissionais de saúde que acabam por pensar mais no VIH hoje em dia perante determinadas queixas dos doentes. Eu acho que é muito importante também desmistificarmos aqui como é que é transmitida a doença, porque eu de certa forma acho que há 30 anos atrás as pessoas começaram a lidar com esta doença, a doença começou a aparecer, por simplesmente a investigação científica não sabia o que é que era e como é que havia de lidar. Ao longo do tempo foi-se descobrindo coisas, o que é fantástico, e
Hoje em dia parece que retrocedemos um pouco. Parece que as pessoas, tendo em conta que sabem que o tratamento é eficaz, porque a esperança média de vida está cada vez mais alta para as pessoas com HIV, e neste caso até é capaz de chegar fala-se entre os 65 e os 70 anos. Hoje em dia um indivíduo com VIH tem uma esperança média de vida muito semelhante, desde que tratado e bom cumpridor, uma esperança de média de vida muito semelhante à da população em geral. O facto é que hoje, tendo em conta isso que estamos a falar agora, tendo em conta as descobertas científicas, as pessoas parece que se desleixaram e preocupam-se cada vez menos com a forma de se precaverem para este tipo de doença. Principalmente por causa disso, principalmente por causa de acharem que as descobertas científicas vão fazer com que a pessoa tenha uma vida rigorosamente normal à da população em geral, como tu dizes. Então, não utilizam preservativo, têm um comportamento absolutamente desleixado no que diz respeito às relações sexuais, aumentou também a utilização de drogas endovenosas, e o que é facto é que eu ainda há dias estive a ver um podcast do Bruno Salgueiro com o Dr. António Vaz Carneiro, e ele dizia que o que temos que fazer é retroceder ao início e voltar a preocupar-nos exatamente com isto, que é, não, nós temos que utilizar o preservativo e, como é mais que óbvio, tem que haver mais campanhas de sensibilização para que as pessoas percebam que isto é um problema, isto a determinada altura foi uma epidemia. Exato, houve assim um boom das campanhas de sensibilização a partir de meio dos anos 90, que foi mais ou menos quando houve o pico da epidemia. E chegou-se até, inclusive, a falar da literacia na escola, da educação sexual, que era importante, e todos nós, ou a maioria de nós, chegou a ter na escola como é que se colocava um preservativo e etc, etc. Exato. Hoje em dia, os dados que nós temos mostram que a maioria da transmissão ainda continua a ser por via sexual, ou seja, a transmissão do VIH acontece ou por via sexual ou por contacto, quer seja, por exemplo, através da utilização da partilha de seringas, contacto direto com sangue de uma pessoa infectada e uma ferida, há essa possibilidade de uma ferida numa pessoa saudável, e a transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho. São estas vertentes, ou seja, é tudo através do sangue, ou através de fluidos corporais, que são os meios em que o vírus circula, por assim dizer. Imagina que uma pessoa com HIV se corta e que começa a pingar sangue. O vírus aloja-se dentro dessa pinga de sangue durante bastante tempo, ou mal ela, por exemplo, cai no chão, o vírus desaparece, ou não tem com que se alimentar, digamos assim? O vírus tem algum período de latência, por isso é que nós... doentes que infectam, claro que a maior parte das pessoas não têm uma etiqueta na testa a dizer que são VIH e, portanto, se souberem, nós habitualmente aconselhamos a que avisem as outras pessoas para não tocarem utilizarem luvas ou utilizarem alguma barreira que faça com que não toquem diretamente no sangue, sobretudo se tiverem, o perigo é sobretudo se tivermos mucosas ou feridas na pele abertas, ou seja, em que haja contacto direto, sangue com sangue ou sangue com mucosa. Aí é que se dá contágio. Darmos um beijo na boca a uma pessoa seropositiva, há quem fale que o sexo oral sim, de certa forma. O sexo oral, claro que é uma forma de transmissão, exatamente porque temos questões corporais a contactar com uma mucosa. Ou seja, fluidos genitais a contactar com a mucosa oral. Pois é, exatamente isso. É muito importante nós desmistificarmos isso, porque as pessoas, muitas delas, não sabem. E há dias tinha lido numa revista que só em 2014 os homens, neste caso na parte dos homens, detectaram 5.400 novos casos de casos de HIV em homens em 2014, e que tinha crescido de certa forma. Isto tinha descrito uma curva de descendente, e neste momento parece que de um momento para o outro a curva está a ascender novamente, e era exatamente nisto que eu te estava a dizer há bocadinho, que parece que há necessidade de voltarmos ao início, voltarmos às bases e termos um pensamento novamente de caução e de prevenção. Fundo, aqui é importantíssimo para que a pessoa tenha mais alguns cuidados no que diz respeito a isto, e para ter mais alguns cuidados também tem que ter mais algum conhecimento, e isso passa mesmo por campanhas de sensibilização, por literacia escolar, investigação científica, partilhar essa investigação científica com a população com um discurso simplificado. Isso é muito importante. Eu queria também abordar aqui outra coisa que tem que ver com o grupo de risco, porque no fundo também há grupos de risco aqui. Queria que me dissesses quais é que são os grupos de risco e porquê.
Ora bem, os heterossexuais ainda continuam a ser a nossa maior fatia de população em que fazemos diagnósticos de novo. No entanto, nos últimos anos tem havido uma mudança do paradigma, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Mas, sobretudo atendendo aos dados em Portugal, tem havido um número cada vez maior de novos casos diagnosticados em homens que fazem sexo com homens, ou seja, homossexuais. É a designação que nós utilizamos atualmente, e hoje em dia o número de casos por transmissão através de drogas endovenosas é praticamente irrisório. Tem descido muito ao longo dos anos, exatamente pela mudança de comportamentos e por uma ação efetiva nesse campo. Ou seja, os programas que foram desenvolvidos de partilha de seringas, locais de apoio e de uma maior atenção a este tipo de população, tem dado frutos nesse sentido. O número de casos por transmissão por via parentérica, ou seja, através da partilha de seringas, tem diminuído drasticamente. Ok, e por exemplo, profissionais do sexo, digamos assim, as prostitutas? Sim, são também um grupo de risco que está sempre englobado. Okay. E como é que estão neste momento as investigações científicas? Eu sei que há teorias para a descoberta desta doença, eu sei que há teorias que falam sobre os macacos, há teorias que falam sobre os homossexuais, que a doença veio da África, isto tudo mitos, e eu quero que me desmistifiques isto um bocadinho e que depois me fales um pouco sobre as investigações científicas, como é que elas estão hoje, para depois entrarmos aqui na profilaxia pré-exposição. Ora bem, essa história de que algumas dessas histórias são mitos urbanos, outras não. Ora bem, o vírus da imunodeficiência humana, temos 2 tipos de vírus diferentes. Dentro do VIH temos o VIH1 e o VIH2, eles são semelhantes em parte, mas diferentes noutras coisas. Sim, o vírus foi descoberto a partir de pessoas provenientes que foram indivíduos africanos ou que estiveram em África e foram aí isolados foi nesses indivíduos que foi isolado o vírus. Pensa-se que a teoria é que o vírus da imunodeficiência humana tenha derivado do vírus da imunodeficiência dos símios, através do consumo de carne de macacos e símios infectados. O VIH1 teve origem na República Democrática do Congo e o VIH2 foi isolado pela primeira vez nos Camarões. Como é que depois passamos disto para a realidade dos anos 80 e os primeiros casos de síndrome de imunodeficiência adquirida? Através dos tráficos migratórios. O vírus foi há descrições de alguns casos no Haiti e posteriormente nos Estados Unidos, que foi onde ganhou maior dimensão. Os primeiros casos foram descritos em 1981, indivíduos jovens, previamente saudáveis, que tinham pneumonias por agentes que não eram comuns e apresentavam e noutros casos algumas lesões que nós chamamos lesões que são sarcoma de Kaposi, que é um tipo de lesão cutânea que habitualmente surgiam em indivíduos que eram imunodeprimidos, ou seja, indivíduos a fazer quimioterapia ou que tivessem alguma outra componente de déficit imunitário. Não se percebia como é que esses jovens apareciam com isso, tendo em conta que não tinham tido nenhum problema de saúde antes. Foi aí que se começou a desconfiar que haveria alguma coisa por trás. Descobriu-se que, entretanto, era uma infecção. Exatamente. O vírus só foi isolado 2 anos depois. Começou em 1981 e o vírus só foi isolado em 1983. O VIH1 e depois, 2 anos depois, o VIH2, com um grande papel da comunidade científica portuguesa fantástico. nisso. Absolutamente fantástico. Eu lembro-me também neste podcast do Dr. António Vaz Carneiro. Ele dizia que de facto ele esteve lá, foi muito doloroso para ele, mas que entretanto esteve dentro de uma comunidade de homossexuais lá. Ele explicou à população, na altura não se sabia o que era, um tema com o qual ninguém estava absolutamente à vontade, e eles perceberam, foi-lhes explicado o que é que era, como é que ia ser daqui para a frente, e eles tiveram um comportamento fantástico. Ele próprio dizia que aquela comunidade teve um comportamento de absoluta preocupação com a forma como iam encarar aquilo que provavelmente, não, de certeza que ia ficar com eles para o resto da vida, e isso para ele foi um dos aspectos mais marcantes. Na altura ele próprio dizia que apareciam pessoas que não tinham sido tratadas
tratadas para o cancro, não tinham nenhuma doença imunológica e que de facto tinham aqui um quadro que tudo indicaria para isso, e claro, depois descobriram que era uma infecção, e isto foi tudo muito novo nesta altura, e depois mais tarde aparecem casos mais mediáticos, como é o caso do Freddie Mercury, vocalista dos Queen, e em Portugal, uns anos mais tarde, com o António Variações. Até inclusive vai sair agora um filme sobre ele. E a profilaxia pré-exposição, achas que de certa forma acabamos por entrar aqui num princípio de desleixo e de abuso por parte da população quando acha que há um medicamento, e agora vais-me explicar tu como é que ele age e porque é que foi criado, no fundo, porque a criação deste medicamento acaba por permitir que as pessoas tenham relacionamentos sexuais relações sexuais e que não apanhem a doença, não é? Ora bem, o princípio da profilaxia pré-exposição, mais conhecida por PrEP, basicamente tem como base a prevenção em saúde pública. Da mesma maneira que há programas dirigidos à infecção VIH-Sida, programas dirigidos à tuberculose, a PrEP acaba por se enquadrar um bocadinho no sentido de, por uma questão de saúde pública, tentar reduzir a possibilidade de contágio em indivíduos que nós sabemos que têm comportamentos de risco e que podem ser potencialmente infectados e veículos de infecção para outros. Isto foi tudo discutido a nível governamental, foi aprovado no final de 2017 e atualmente os centros que têm departamentos de serviços de doenças infecciosas já começaram a fazer consultas dirigidas para este tipo de profilaxia. Tudo isto está muito regulamentado pela Direção-Geral de Saúde. Há uma seleção de indivíduos para serem candidatos a realizar PrEP, que são indivíduos que nós sabemos que têm comportamentos de risco, parceiros de pessoas que sejam infectadas com VIH, casais em que há serodiscordância, ou seja, em que um é e o outro não, profissionais do sexo, indivíduos que têm comportamentos sexuais que envolvam a utilização de drogas alucinogénicas, etc. São tudo potenciais candidatos a fazer PrEP. Isto porquê? No sentido de fazermos um medicamento que já é usado nos nossos doentes infectados, que é o Truvada. É esse o medicamento que é utilizado, ou seja, é um medicamento que é utilizado no tratamento da infecção e que nós utilizamos para prevenir a infecção, porque temos altas taxas de concentração do fármaco nos fluidos e no sangue, prevenindo assim a entrada do vírus no organismo. Mas nem toda a gente tem acesso à PrEP. Não, exatamente por isso nós temos estes grupos de risco que são primeiro candidatos à consulta, são avaliados em consulta e depois é que se decide se, consoante também a maneira como nós vemos que eles vão aderir ou não à terapêutica. Claro que nestas consultas eles são sempre rastreados não só o VIH, mas outras DSTs, e são sempre feitos aconselhamentos a nível de comportamentos de risco, ou seja, nós nunca deixamos essa parte de lado, porque o objetivo é exatamente esse, é continuarmos a fazer educação para a saúde e a alertar para os comportamentos de risco. Essa dedicação associada ao tratamento é comparticipada pelo Estado? Sim, quer da mesma maneira que os doentes infectados VIH, por isto ser uma questão de saúde pública, quer as consultas, quer a medicação, quer tudo o que envolva a consulta, as análises e os exames associados, é tudo gratuito. Ok, então para despistarmos, o doente vai à farmácia ou é no hospital? Não, a medicação para o VIH é de acesso exclusivo intra-hospitalar, ou seja, é sempre necessário passar por uma consulta no serviço de infecciosas ou outro serviço capacitado para que segue estes doentes para ter acesso à medicação. A medicação não é de acesso livre. Está ótimo, Flávia. Queria terminar com uma pergunta que é muito especial. O que é que tu te vês a fazer dentro de 15 anos? Isso é uma pergunta difícil neste momento. Não sei se a trabalhar em Portugal ou fora daqui, isto porque eu acho que a minha especialidade é uma especialidade que me permite alargar horizontes. Uma das coisas que me levou a escolhê-la é o facto de podermos sair do país e poder fazer missões humanitárias, trabalhar... Designadamente em África, por exemplo. Sim, em África, em zonas de guerra. É muito altruísta. Não sei se daqui a 15 anos estarei a fazer isso, estarei numa missão a algures, ou se estarei cá em Portugal ou noutro país pelo mundo fora a exercer.
Achas que o Estado exerce o seu papel no que diz respeito à investigação científica relacionada com esta doença? Achas que, como tu dizes, tu gostavas de abrir os teus horizontes e de sair do país, até inclusive a trabalhar eventualmente na investigação? Tu achas que o Estado podia injetar ainda mais capital no que diz respeito à investigação, fazer mais simpósios, fazer mais colóquios, partilhar mais informação, juntar-vos a todos os especialistas nesta área para possam partilhar mais informação e melhor informação entre vós, campanhas de sensibilização, mais literacia escolar? Achas que o Estado a determinada altura fê-lo e agora não o faz? Achas que fê-lo e mantém? Achas que podia fazer mais? Acho que há sempre espaço para fazer mais e melhor nesta área e para termos cada vez mais e melhores resultados. Portugal é um país bastante cumpridor. Aliás, nós temos uma meta a nível global que foi estabelecida pela OMS, que é os 90-90-90 para a infecção VIH-Sida até 2030, e Portugal está muito bem colocado nessa área. Em que é que consiste isto? Termos 90% dos infectados diagnosticados, 90% dos diagnosticados tratados e 90% dos tratados com a supressão da carga vírica, ou seja, a ser aquilo que nós hoje em dia já temos a noção de o indetetável é igual a intransmissível. Eu lembro-me de um caso, e agora também para terminar, de uma senhora que estava grávida e a criança nasceu e não nasceu seropositiva. Não sei se lembras de ter visto isso. Sim, isso foi nos Estados Unidos. Ok, isso também é uma grande descoberta. E como é que isso foi feito? Tens ideia disso? As grávidas, quando são descobertas, é iniciada a terapêutica antirretrovírica e depois essas crianças são seguidas por infecciologistas. De qualquer das formas, esse caso, a criança, acho que algum tempo mais tarde, acabou por desenvolver a infecção e por ter cargas víricas detectáveis. Mas sim, foi uma tentativa de lufada de ar fresco, da mesma maneira que foram os casos do paciente de Berlim e do paciente de Londres. Foram indivíduos que eram infectados de VIH e que atualmente não são, em virtude de um tratamento muito específico. São indivíduos que foram transplantados de medula, com características muito especiais. Não significam, isto não é igual a cura, mas é um alento no sentido de procurarmos sempre a cura para a infecção a VIH. Flávia, fenomenal. Mais um podcast fantástico. Queria-te agradecer o facto de teres vindo. Foi muito importante esta desmistificação desta doença, falar-nos sobre a investigação científica, falar-nos sobre o que é, quais é que são os primeiros sintomas, como é que são os sintomas com o avanço da doença. Acho que isto é muito importante para a população. Queria-te agradecer também ao João Maria, agradecer ao Silvano, agradecer a toda esta equipa fantástica que está por trás deste projeto do Parafusa Mais. Queria que desses uma última palavrinha. Quero agradecer a oportunidade de vir aqui falar de uma maneira muito simples sobre Em primeiro lugar, sobre ti. Vieste falar primeiro sobre mim. ti. Mas tirando a parte egocêntrica, falar de uma doença que ainda continua a ser um ponto de interrogação para muita gente, e eu vejo isso todos os dias quando eu falo com os meus doentes. Ainda há apesar de tudo aquilo que nós já fizemos até hoje, foi como eu disse, há espaço para fazer mais, há espaço para fazer melhor, e há espaço para chegarmos cada vez mais próximo das pessoas e darmos a informação necessária para tentarmos diminuir ao mínimo possível este flagelo que tem sido a infecção VIH. Obrigadíssimo, Flávia. Pois é, malta, mais um podcast fantástico. Stay tuned, esperem pelo próximo. Obrigadíssimo. Parafusa mais!